Boa noite, eu sou Helena Andrade, sou escritora, sou organizadora do Mulheres na Literatura, uma parceria com a Unibis Cultural de Fomento à Literatura Feminina, que acontece todos os sábados, uma vez por mês. Porém, esta semana nós estamos aqui para trazer para o escritor, o autor, uma semana dedicada à formação. O Literatura em Foco começa hoje, segunda-feira, e vai até o sábado, trazendo muito conteúdo. Para hoje, a gente começa com um tema extremamente importante e necessário. Vamos falar sobre técnicas literárias. E para isso, eu vou convidar o Henrique Carvalho para estar conosco. Oi, Helena, tudo bem? Oi, Henrique, boa noite, bem-vindo. Boa noite, prazer estar aqui contigo. Muito bom, eu que agradeço, porque eu sei que sua agenda é muito atribulada, mas estar aqui conosco só reforça aquilo que você sempre traz, que é trazer ensinamento, aprendizado aos autores para desenvolver uma excelente escrita. Bem, antes de te apresentar, eu quero contar que eu conheci o Henrique através de um dos cursos dele, o Escritor Milionário. Henrique, eu vou te dizer que eu sou muito seletiva para escolher as minhas formações. E eu gostei muito da forma que você apresenta e também do conteúdo que você traz. Mas eu não vou ficar aqui só falando disso, eu quero falar um pouquinho de você, da pessoa, da formação do Henrique. O Henrique é escritor, mentor e empreendedor digital. Fundador do Viver de Blog, com mais de 20 milhões de visitantes no site e 317 mil seguidores no Instagram, possui hoje mais de 30 mil alunos espalhados pelo mundo. Henrique também é coautor do best-seller na Veja, do livro Negócios Digitais, e afirma que sua missão é ajudar as pessoas, empresas e agências digitais a usar todo o potencial de conteúdo para gerar mais audiência, engajamento e vendas. Um belo currículo, né, Henrique? Pode parecer novo, mas são mais de 10 anos escrevendo profissionalmente na internet, com blogs, negócios. Então, é a minha paixão escrever desde os 7 anos, quando eu comecei a ler quadrinhos da Turma da Mônica, que meus pais compravam de montão e tinha em todo lugar da casa. Uau! Isso que você traz é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que você nasceu com 317 mil seguidores no Instagram. Não é essa a visão? Nossa, longe disso. Para se aprender, né, Henrique? Todo mundo começa do zero, o início é muito difícil. E passei uns 3 anos penando, dormindo muito mal, pensando como é que eu ia tornar a escrita algo não só prazeroso, como já era, mas também algo lucrativo, além de um hobby, um negócio. Então, eu fiquei 3 anos sem ganhar, digamos, um único centavo com a escrita, até que as coisas começaram a fluir muito bem nos últimos 7 anos. E desde então, eu venho profissionalizando e ensinando também novos escritores a se adaptarem, né, para essa grande revolução digital que a gente vive ultimamente. Henrique, você é um exemplo, né, de que escrever pode dar certo. Isso é muito... Sim. Porque nós, escritores, sabemos que escrever não é simplesmente sentar numa mesa e desenvolver a inspiração e seguir e de repente publicar e ficar famoso, best-seller, né? A gente sabe que o trabalho é árduo, né? É de dedicação, de formação. E hoje, o tema desse nosso encontro vai falar um pouco de técnicas literárias, que eu sei que você tem muito conteúdo com relação a isso, e que ainda é muito frágil essa questão da formação no Brasil. Então, a proposta do encontro é também dar formação e estimular as pessoas para o aprendizado. Henrique, eu vou começar com uma perguntinha aqui. Tá bom. E aí a gente vai estimulando o pessoal que está nas redes sociais da Unibis, no Facebook ou no YouTube, que queira mandar perguntas. Fiquem à vontade. A Mariana está aqui conosco, dará o suporte e vai apresentar as perguntas aí para o Henrique.
né, para que ele possa estar respondendo. O Henrique, como as técnicas podem auxiliar o autor a não perder o foco de sua inspiração e conseguir transportá-la para a escrita? Ótimo. Então, vamos falar sobre inspiração no início. Eu acredito, tá, que amadores procuram buscar inspiração divina, inspiração da nossa musa inspiradora, né, que vai cair um raio na nossa cabeça e a gente vai escrever como um rio descendo a montanha. Só que a gente sabe que o profissionalismo ele não vem de você tentar a inspiração, ele vem de você escrever todos os dias. Vão ter dias que vai ser um sol aberto, a escrita vai fluir muito bem, e vão ter dias que o sol não vai aparecer, vai ter uma chuva, uma tempestade, e você vai escrever algumas poucas linhas e ainda assim vai ficar frustrado, frustrada com o que saiu da sua escrita. Então, eu acho que esse é um dos primeiros mitos que eu queria quebrar aqui, que você não precisa esperar a inspiração para escrever. Na verdade, você escreve para se inspirar. Muita gente acha que tem que ter uma ideia pronta e somente depois a escrita vai fluir. Mas a verdade é que quanto mais você escreve, mais você se conhece, mais você conhece a sua história, mais você conhece sobre o seu livro e as coisas vão tomando forma. E já ligando a um segundo mito que tem a ver com a inspiração também, que é o bloqueio criativo. O bloqueio criativo ele acontece quando a gente está se julgando muito. A gente não se permite escrever, digamos, qualquer coisa. E se a gente está no momento em que a nossa cabeça aqui está bloqueando o pensamento, está julgando muito o nosso texto, o que acontece? A gente está, digamos assim, num lado da nossa mente crítico, o lado julgador, o lado racional. Só que a escrita, ela é mais emotiva, ela é mais criativa, ela flui conforme nossos sentimentos, nossas emoções, nossas histórias, nossas experiências. Então, quando isso acontece, um julgamento, na hora de você escrever a primeira linha do seu texto, é como se fosse uma briga entre a sua mente, o lado racional e o lado emotivo, o lado criativo, o lado lógico. É como se você estivesse numa Ferrari andando a 300 por hora escrevendo, lado criativo, e aí você se julga. Você acha que uma palavra está escrita errada, você começa a apagar seu texto, você acha que está tudo um lixo. É como se aparecesse um quebra-mola na frente da sua Ferrari a 300 por hora. Você vai ter que reduzir toda a sua velocidade, passar por esse quebra-mola e depois acelerar de novo. Se você ficar fazendo isso, é quase como andar num carro com freio de mão puxado. Você vai estar sempre tentando e não conseguindo. Então, assim, a primeira dica técnica para todos que estão aqui querendo vencer esse bloqueio criativo, desenvolver melhor essa habilidade de escrever sem julgamento, você coloca lá no início do seu texto. A primeira linha do seu texto vai ser: eu me permito escrever qualquer coisa, porque eu sei que na revisão eu vou consertar. Então, a revisão serve para isso, ela serve para consertar os erros da nossa mente. As palavras erradas, as ideias, às vezes, sem noção, sem lógica nenhuma. A gente tem que se permitir escrever mais, com consistência, de preferência todos os dias, para que se torne algo natural e não precise de uma intervenção divina, de uma musa inspiradora, para a gente conseguir escrever. Muito bom. Essa é a nossa primeira dica de hoje. Isso mesmo. Que interessante, né? Porque às vezes a gente fica aguardando um momento para iniciar a escrita e aí vai, né, protelando o início e acaba não escrevendo. E, na verdade é isso, né? Senta, escreve. Se não ficou legal, tá bom. Reformula, revisa. Essa sua dica é muito, muito boa mesmo, Henrique. Acho que é isso. Para todos, viu, os autores, tanto os que estão já na carreira literária, quanto os que estão iniciando. Muito bom. E, passando dessa parte da inspiração, sentei e vou fazer um texto legal. Agora, eu queria que você trouxesse um pouquinho com relação à técnica mesmo de estruturação de uma história, que é muito, muito, muito importante, né? Para que a gente traga ao leitor, acho que uma história envolvente. Então, eu sei que você conhece bem e que lida bem aí com a trajetória do herói, né, do Joseph Campbell. E você pode aí compartilhar umas dicas aí da trajetória do herói? Sim, com certeza. Primeiro,
acho que é legal a gente sempre entender o conceito de uma história. Uma história precisa ter uma intenção clara, com obstáculos formidáveis e uma resolução coerente. O que eu quero dizer com isso? Uma intenção é você mover um personagem do lugar A para B. Ele tem um desejo, ele tem uma intenção de fazer algo, ele quer algo. Então essa intenção tem que ser claro isso. E os obstáculos, essa intenção na verdade é como se fosse o ato 1 da história, né? O personagem quer algo, o personagem principal deseja algo. O ato 2 da história seriam os obstáculos, os aliados, tudo que ele vai enfrentar, vai descobrir, vai se desenvolver, para no ato 3 haver o clímax, o confronto maior com o grande vilão, podendo ser inclusive ele mesmo. Então no ato 2, os obstáculos eles precisam ser muito formidáveis, porque se forem obstáculos simples de serem solucionados, a história fica muito leve, muito chata, muito boring. Então imagina, se eu vou fazer uma viagem, vou pegar um carro e são 6 horas de viagem. Aí, beleza, a minha intenção é o quê? Ir do ponto A para o ponto B. Estou indo de uma cidade para outra. Vamos supor, estou indo do Rio de Janeiro para onde eu estou aqui agora, em Brasília. Só que eu vou sair de noite. Eu vou sair 7 horas da noite, o horário da nossa conversa aqui hoje. E aí vem os obstáculos. No meio da rodovia, o pneu fura. E aí eu paro no acostamento. Quando eu vou ver o step, meu Deus, não tem step. Estou com o pneu furado. Eu olho ao redor, não tem iluminação. Não tem uma indicação do posto mais próximo. E para piorar, quem já morou no Rio, vamos supor que tem uma favela ali perto. E pode ser um pouquinho perigoso. Não tem policiamento no local. Eu olho meu celular para ligar para alguém ou para ver onde é que está o posto mais próximo, não tem sinal. Agora os obstáculos estão se tornando formidáveis. E de repente eu vejo um carro parar atrás do meu e ele desliga as luzes e sai do carro. E eu fico pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Logo, essa sequência de obstáculos formidáveis vai chegar no ato 3 depois de um clímax, em que alguma coisa vai acontecer. Vamos supor que eu entrei numa briga com a pessoa, achando que eu ia ser assaltado. Enfim, a gente pode inventar um monte de coisa aqui. Mas se a gente tem uma intenção clara, um obstáculo formidável e uma resolução coerente com tudo que aconteceu na história, o desenvolvimento de um personagem, poderia dizer, por exemplo, que vamos supor, eu lutava com meu pai quando eu era muito jovem, isso me ensinou a ter disciplina, estar sempre preparado, aí isso vai se conectar lá com o final, com essa briga que eu vou ter com esse sujeito estranho que parou atrás do meu carro. Então, esse conceito de história ele é muito importante, né? De uma história, ela só é uma história quando há uma intenção e um obstáculo muito claro. Então, eu passei até algumas técnicas aqui de escrita, eu chamo desse método IOR, né? Intenção, obstáculo, resolução, que nada mais é do que os 3 atos de uma história. Mas a gente pode falar também sobre os 3 P's, que também são fundamentais em qualquer história que você vai ver em filmes, séries, inclusive livros. Que são os 3 P's que causam suspense. Quando eu falo de suspense, é muito sobre a pessoa estar ali aflita, querendo saber o que vai acontecer, que é algo que os livros fazem tão bem. A gente fica viciado, né, em livro, querendo virar a próxima página para saber, ai meu Deus, o que vai acontecer com esse personagem? Será que agora? Será que não? Será que ele vive até o final? Então, o primeiro P é a promessa, que é muito parecido com a intenção. A promessa nada mais é do que, no início da história, você já prometer algo que o seu leitor vai ficar fisgado. Então, se a gente for pensar até na série Breaking Bad começa, né, como é que começa? Começa a todo vapor. Começa com lá o professor de química, com uma máscara, cozinhando a droga lá, anfetamina, sei lá qual é o nome da droga, e com 2 homens mortos no vagão que ele está dirigindo, e está dirigindo muito perigoso, está perigosamente ali a direção dele, até que ele para, tem a polícia atrás, correndo atrás dele. Então essa é a promessa do início dessa série. Ela já começa com tudo, já começa com a ação. Então muitas vezes a nossa história ela precisa começar assim com tudo, né? Com a promessa muito forte. Esse é o primeiro P, que consiste em uma boa história que você consegue ficar fisgado. O segundo é sobre o que eu chamo de prisão. A prisão é um labirinto, que são os obstáculos que o personagem vai enfrentar. E esses obstáculos, né, o que eu chamo de prisão, eles podem ser físicos, podem ser emocionais,
Imagina o filme Tubarão, quando você está numa jangada no meio do oceano e de repente vem um tubarão na sua direção. Essa é uma prisão, você está preso ali no momento e você vai precisar fazer alguma coisa. Então é uma situação em que o herói, o personagem principal, ele precisa se desenvolver, ele precisa agir, porque se ele ficar parado, ele se destrói. De novo, fisicamente, emocionalmente. Então, é o segundo P de prisão. E o terceiro P, que adiciona todo uma pitada, digamos, de interesse e aflição na história, que é a pressão. A pressão pelo tempo. Então, imagina se o tubarão estivesse a 3 km de distância. Não há muita pressão, né? Ele vai demorar para chegar, mas imagina se ele está a 300 metros da sua jangada, bem pertinho. Então você adiciona a pressão pelo tempo, do tipo, a prisão é, eu preciso resolver isso, e a pressão é, eu preciso resolver isso agora. É que nem o carro encostando atrás do meu, com um sujeito saindo, sei lá, com alguma coisa na mão, pode parecer uma arma, pode parecer uma faca. Então essa pressão faz com que o personagem precise agir rápido, muito no seu instinto, precisando se desenvolver rápido também. Então todas as vezes que a gente numa história consegue usar esses 3 P's de um suspense, né, a promessa, a prisão e a pressão, a gente consegue avançar muito rápido na técnica da escrita e também no interesse dos leitores, porque ninguém quer uma história que demora muito a passar e não tem interesse nenhum e não se relaciona emocionalmente com aquela história. Então aí está os 3 P's e a técnica do IOR. Não desperta emoção. Às vezes, eu já ouvi muito autor iniciante dizer que a técnica engessa a escrita. Mas, com tudo isso que você está trazendo, nós podemos perceber bem, né? Essa questão da inspiração, ok, inspirou, vai, escreve, desenrola. Mas, trazer para a técnica, você traz a possibilidade dessa história se tornar mais emocionante. Eu não estou simplesmente, né, contando uma história, eu estou provocando o leitor com a minha história. Nossa, perfeito. Essa provocação é a palavra-chave. Você tem que provocar o leitor. Se você não provoca ele, ele não vai sentir as emoções que devem sentir ao assistir um filme, uma série ou lendo um livro. Nossa, foda. No primeiro capítulo, ele já... tchau. Exato. E imagina, você vai assistir algo na Netflix e demora 30 minutos para você entender sobre o que é aquela série ou aquele filme. Você vai mudar rápido. É a mesma coisa de um livro. Você, na primeira frase, na introdução, no primeiro capítulo, se não fisgar, é muito fácil do leitor colocar o livro do lado e procurar outra coisa para fazer. Na verdade, nas 10 primeiras linhas, se você não chamar a atenção do leitor nas 10 primeiras linhas, tchau. O Charles Pena, que está no YouTube, está fazendo uma pergunta aqui, Henrique. Eu gosto de escrever histórias curtas e contos. Minha dúvida, é necessário fazer uma pesquisa antes de iniciar a escrita destes contos? Olha, eu não diria que é obrigatório, embora eu sou da linha que eu defendo pesquisa e planejamento. Porque eu acredito que quando você tem um planejamento, uma pesquisa feita antes de escrever, a escrita ela flui, é como se tirasse a barreira de poxa, eu cheguei num ponto, num labirinto, né? Eu cheguei num momento em que eu não sei agora para onde ir, eu tô preso. Eu não sei qual a direção eu devo tomar. Então, até mesmo num livro, você não precisa ter, digamos, o livro todo, o outline, né? Tipo, os tópicos todos planejados, todos os capítulos, não. Mas você tem uma estrutura sobre como é que vai ser o fim, como é que vai ser o início, e mais ou menos o meio, assim, uma ideia vai te fazer seguir numa linha que eu chamo de uma linha mais essencial, porque que eu acho que essa pergunta do Charles é muito boa, porque eu acho que uma das piores coisas que pode acontecer com um escritor é ele se perder no meio da sua escrita. E ele se perde quando ele não tem uma direção clara, de novo, não precisa ser 100% clara, mas se ele não tem uma pesquisa, um planejamento anterior na hora de escrever, é muito fácil ele estar seguindo, ele, digamos, pegou o barquinho dele para atravessar o oceano, e aí ele vê uma ilha linda, maravilhosa, aí ele para nessa ilha e se desvia do seu caminho.
aí depois ele sai dessa ilha e vai para uma outra ilha. Quando ele vai ver, ele já está totalmente no caminho oposto da onde ele gostaria de atravessar o oceano. E aí, para voltar ao curso que ele desejava, vai ser muito mais difícil. O texto vai se tornar confuso, vai se tornar um Frankenstein, né? Vai ter um monte de coisa ali que sem muito sentido. Então, toda pesquisa, planejamento anterior, mesmo de um conto, mesmo que seja curto, eu sou bem a favor. Perfeito, Henrique, eu também sou. Mesmo porque quando a gente pesquisa, vai atrás né, de desenvolver aquele tema que você quer abordar, ou trazer no conto, mesmo que seja pincelando, você traz mais veracidade para a sua história, né? E o leitor vai confiar na sua escrita e na sua história, mesmo que seja ficção, né? Mesmo que seja uma história ambientada em uma terra fantástica. Sim, inclusive os melhores livros, né, de ficção, eles têm, têm guias completos explicando como é que aquele mundo fictício, né, funciona. Eu acho fantástico. É isso mesmo, vai, né? Acho que vai mapeando para o leitor, não a história, né, mas o contexto. Sim, sim. Ó, a gente tem uma outra pergunta aqui do Nilo Galvão. Depende do conceito de técnica de escrita que, aliás, pode ser uma palavra-chave que vários utilizam para justificar exatamente a falta de coerência. Na verdade, foi uma contribuição dele aqui. Show. Não uma pergunta. Depende do conceito de técnica de escrita, que, aliás, pode ser uma palavra-chave que vários utilizam para justificar exatamente a falta de coerência. Acho que é para trazer aí a dificuldade de sequencial de uma história. É isso, Nilo. Se for. Não sei se você entendeu de forma diferente, Henrique. O que eu entendi, principalmente o conceito de palavra-chave, eu vejo que está relacionado muito a um tema ou sobre do que se trata esse texto. E esse texto pode ser um livro, pode ser um conto, pode ser um post no Instagram, pode ser um artigo no blog. Eu acho que é bem importante a gente ter, digamos, qual é a ideia central do que eu quero passar. Então, grandes filmes, grandes livros, sempre tem um tema por trás deles. Então, por exemplo, Titanic, né, um dos filmes das maiores bilheterias de todos os tempos. É sobre o amor supera tudo. Diferenças de classes sociais, diferenças físicas, de família. Então, Coração Valente é sobre liberdade. Então, a gente vai tendo, digamos, uma palavra-chave que vai guiando a gente ao redor de um texto, do que a gente está escrevendo. E ter esse feeling também, né, quando a gente fala de livros, de filmes, para entender que o que está sendo trazido muitas vezes é essa questão, né, das relações, como você traz, né? Titanic não é sobre o naufrágio do navio. Exatamente. E daí sai um monte de histórias de naufrágio, né? E, na verdade, não é. Por isso é que talvez, por isso, na verdade, que chama tanto atenção e fixa tanto o público. Exato. Imagina se você, assim, obviamente seria um filme diferente, mas se a gente pegasse esse mesmo conceito, né, de o amor supera tudo, mas fosse, sei lá, uma ilha na Tailândia que fosse sofrer um maremoto que ia alagar tudo e ia, digamos, acabar com toda a cidade. E aí o casal se encontra e sabe que vai acontecer isso, assim como no Titanic, de certa forma, tem lá, quando bate no iceberg, o pessoal já começa a entender que vai afundar, não tem para onde ir, quem vai primeiro, quem morre primeiro. Então acho que dá para criar algo muito parecido se não fosse o Titanic. Logo, não é um filme sobre naufrágio. Definitivamente não. É um filme sobre amor. O amor supera todas as adversidades. A Rebeca Campos. O Henrique revolucionou a minha percepção de escrita. Sou uma escritora antes e depois do Henrique. Uau. Não é só sobre o amor à escrita, é sobre o estilo de vida e sobre mudança de vida. Muito bem, Rebeca. Bela contribuição aí para o Henrique. Muito obrigado, Rebeca. Henrique, bom, agora nós não temos mais nenhuma pergunta de quem está nos ouvindo na rede social. Eu queria ir para mais uma perguntinha para você. Como o autor pode melhorar sua rotina de escrita? Alguma específica aí que você consegue orientar?
da sua própria experiência? Sem dúvida. De novo, eu sigo a linha, eu sou uma pessoa de rotina, então talvez o que eu vou falar aqui pode parecer mais fácil para quem gosta de uma rotina. E eu gosto de uma rotina, eu adoro uma rotina. A minha recomendação, por mais básica que seja, primeiro, por mais que a gente não possa esperar a inspiração bater na gente, eu acredito que desenvolver o hábito de escrever nada mais é do que você escolher um ambiente, um horário e um editor de texto para que você se sentir confortável. Então vamos supor que você vai anotar assim, todo dia, às 9 da manhã, depois de eu tomar meu café da manhã, eu vou escrever por 1 hora, aqui no meu quarto, em pé, sei lá, eu gosto de escrever em pé, vou escrever em pé. Eu nunca vi, então você é o primeiro que eu saiba. Mas muito bom, olha, aí pode ser uma bela dica para atenção, hein? Eu acho que a gente fica muito ligado quando a gente está em pé. Eu adoro escrever em pé. Então, eu vou escrever em pé, 9 da manhã, nesse ambiente aqui, nesse quarto, e num editor de texto que eu adoro. Então, eu uso o Mac, eu gosto de usar o Ulysses. Quando eu não estou no Mac, eu estou, sei lá, no navegador, eu gosto de usar Google Docs. Então, a gente escolher também um ambiente, assim, bom para escrever, né, a ferramenta, por mais que ela não seja essencial, vai fazer uma grande diferença, é como escolher uma roupa, né? Você vai se sentir bem com uma roupa e às vezes uma outra roupa você não vai se sentir tão bem assim, mas você escolher um editor seu favorito, para quem escreve muito, eu considero que coloca a gente naquele modo, né? Estou no modo escrita. E claro, vou usar um fone de ouvido, porque eu gosto de escrever sozinho, porta fechada, janela fechada, ar-condicionado, quando está fazendo calor. Concentração plena, né? Concentração total. É como você... Estou entrando nesse modo escrita e nada vai me tirar desse modo escrita. Então, a rotina, ela vem muito de você proteger o seu ambiente, proteger a sua mente. Então, não é sei lá, um carro que vai fazer um barulho na rua de buzina que vai me atrapalhar a escrever, porque eu estou com fone, com uma música ambiente para escrever. O horário, não vai ter um horário que, vamos supor, alguma coisa vai acontecer que vai atrapalhar o meu horário de escrever. Não, porque todo dia eu vou escrever no mesmo horário e vou criar essa rotina e o meu dia só vai começar depois de eu escrever. Então, eu acredito que é uma das maiores dificuldades do escritor ele desenvolver essa capacidade de escrever todo dia, né? A consistência. E é tão importante, mas tão importante, que quanto mais a gente consegue escrever no mesmo horário, com a mesma, digamos, rotina, textos diferentes, obviamente, a gente consegue fortalecer esse nosso músculo da escrita. Quase como o músculo de uma academia. A gente vai lá, treina, sente um pouquinho de dor, porque às vezes escrever dá um pouquinho de dor ali para a gente nem sempre conseguir escrever da melhor forma possível, mas você sabe que você cresceu, você aprendeu no processo, você evoluiu. E aí amanhã você está melhor. 1% melhor todo dia, quando você vai ver em 1 ano, 5 anos, 10 anos, você vai estar profissional muito bom no que você faz, porque é o ato da repetição contínua em que o bom se torna melhor, o melhor se torna ótimo, o ótimo se torna excelente. Então, hábitos são tudo. Henrique, isso que você trouxe de ter uma rotina, de ter um espaço para escrita, também está um pouco isolado, né? Eu tenho 3 filhos. Eu comecei a escrever há 10 anos também, assim como você. Meu primeiro livro foi lançado há 10 anos. E antes, eu escrevia de porta aberta, ficava lá no meu computador, usava o quarto dos meninos, enfim, sabe? Aí vinha, mãe, tô com fome, mãe, agora eu quero isso. E eu, quando migrei para um espaço meu, onde eu me concentro mais, há uma grande diferença na qualidade e na imersão na história. Então, para além de você estar aí vamos dizer assim, numa rotina de casa, né? Com todo mundo passando, falando, enfim, a qualidade, a essência da história é outra. A gente percebe isso. Eu percebi isso. Né? Então, essa minha experiência, acho que casa aí com o que você está trazendo mesmo, da rotina de ter um espaço, né? E sentar para escrever sem distrações. Nossa, perfeita.
A escrita, ela nada mais é do que a gente transformar pensamentos em palavras. E como é que a gente transforma pensamentos se tem outros pensamentos entrando nos nossos pensamentos, né? De alguém querendo falar com a gente. Você precisa desenvolver mais essa autorreflexão, né? De estar mais sozinho e estar bem consigo mesmo não sozinho. Que eu acho que é algo que todo escritor se identifica, né? Eles gostam de estar nesse momento, é o meu momento de escrever, de estar comigo mesmo, de me conectar. E aí as palavras vão saindo mais naturalmente do que se você deixar um ambiente assim propício à interrupção, né? Celular, algumas pessoas querendo conversar. Então, escrever eu considero que é de porta fechada, e aí numa hora de ter um feedback sobre o seu texto, né, se está legal, se não está, aí você pode abrir a sua porta e convidar pessoas para dar uma olhada. Isso. Nós temos aí duas questões. Uma da Sônia Reis. Estou escrevendo uma história onde meu personagem presenciou momentos históricos da Guerra da Chechênia nos anos 90. Fiz pesquisa. Minha preocupação é quanto e como citar pessoas reais. Nesse caso, acho que não tem uma resposta assim certa, né, do quanto, de como citar. Obviamente, citar pessoas reais, acredito que é um caminho um pouquinho mais complexo, porque aí pode haver questões autorais, né, de preservar a identidade de cada pessoa, mas é porque geralmente se não for, digamos, um documentário assim todo certinho, que vai ter a evolução de como tudo aconteceu, com os fatos reais, se for personagem, como você está falando, né, o personagem presenciou eventos históricos, eu procuraria só mudar o nome das pessoas para não haver nenhum problema depois de direitos autorais, de alguém reclamar do livro, mesmo sendo na Chechênia, vai que chega até você alguma reclamação e aí fica mais difícil, né, ter o livro continuando publicado, né? É isso mesmo. Acho que é legal fazer uma pesquisa bem real, porém o nome das pessoas eu procuraria não revelar para não haver problemas autorais sobre isso. É isso. Muito bom, Henrique. A Bianca Estevânia e a Sheila Mendonça também concordam com a rotina, né? Quanto a rotina pode trazer um benefício aí na hora da escrita. A Sheila Mendonça estará conosco amanhã falando sobre revisão. Também. Legal. Ela é revisora, é a minha revisora, uma amiga querida, e ela vai estar aqui também dando dicas de revisão ortográfica, que é muito importante. Uau, revisão é fantástico. É tão ignorado, né? Você e a Sheila devem saber bem disso. Sim. Normalmente, escritores não gostam muito de revisar, né? É quase como arrancar um dente, dói, mas é bem importante. Isso mesmo, revisão, edição. O Nilo, acho que ele está no YouTube também. Pior ainda, quando nossos próprios pensamentos interferem uns nos outros. Isso é muito do que a gente comentou lá no início, né? De que a gente está num caminho, nosso barquinho no oceano, e de repente a gente vê uma ilha ali, linda, maravilhosa, com uma praia, frutas, e a gente quer ir para essa ilha. E a gente se perde do trajeto principal, que era o objetivo da nossa história. É isso aí, verdade. A mente, né? Ela ficou o tempo todo querendo, né, nos afastar. Por isso que, né, centrar, como o Henrique aí que escreve de pé, né? A mente não tem de atrapalhar com os pensamentos. Henrique, você começou a escrever lá há 10 anos, né? Eu sei que você já nos contou aqui mesmo na live, né? Por 3 anos aí escrevendo sempre, né? E sem colher frutos. Mas como é que a técnica entrou na sua vida? Você já conhecia a técnica antes de começar a escrever? Como é que isso se deu? Nossa, ótima pergunta. É engraçado, eu tô rindo aqui porque até para fazer uma aula recentemente do curso, né, da nova versão do curso, numa aula sobre, se não me engano, foi sobre revisão, ou sobre qual é o tema central de um texto, ou como não ser prolixo num texto, eu fui olhar o meu primeiro artigo publicado em 2009.
E aí eu percebi que 80% do que eu havia escrito eu podia ter deletado, que o texto não ia perder nada, só ia melhorar. Ai, meu Deus. Então, definitivamente eu não comecei com muita técnica, eu comecei muito com vontade, né, de querer escrever, de gostar de escrever. Eu acredito que um percurso natural é quando você gosta muito de ler, né? Eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito, muito incentivado pelos meus pais a ler. Meu pai ele sempre falava de filosofia, fazia a gente pensar, reflexões profundas. E minha mãe era sempre das revistinhas, dos quadrinhos da Turma da Mônica, que eu e meu irmão, com 7 anos, a gente ficava viciado e lia e comentava um com o outro. Então era uma casa assim que a gente desenvolvia, digamos, o pensamento de gostar de ler. Então, conforme você vai gostando de ler, o que acontece? Você se diverte lendo e aí você quer saber, pelo menos no meu caso foi assim, eu queria saber, nossa, como é que é estar do outro lado? Como é que é escrever as coisas que eu estou lendo e tendo esse sentimento do que eu estou tendo agora de uau, que história fantástica. Como é que seria para quem escreve saber que alguém está lendo a sua história e pense e sinta dessa forma, uau, que fantástico, eu gostei muito. Então, naturalmente, eu comecei depois a escrever e na época eu estudava muito sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. Então, eu comecei a escrever sobre os meus aprendizados investindo dinheiro. Como é que eu estava ganhando, perdendo, o que eu estava investindo. Então, não havia nada de técnica, era pura vontade de escrever, de compartilhar. Porém, com o tempo, eu percebi que faltava algo no meu texto. Eles eram muito lógicos, era muito... Não tinha emoção, não tinha técnica, era algo assim, estou relatando, digamos, o meu dia, quase como às 8 da manhã eu tomei o café da manhã, às 8h30 eu tomei um banho, sabe, muito lógico, e aí não gerava emoção nenhuma e as pessoas não se interessavam pelo texto. A partir do momento em que eu comecei a postar publicamente num blog, num fórum, e as pessoas foram me dando feedback, né, comentando sobre o meu texto, ou seja, eu saí, digamos, da arquibancada, de alguém que estava lá só aplaudindo ou criticando, e fui lá para o meio do campo, né, para jogar, aí eu percebi que as pessoas agora da arquibancada estavam, digamos, me fazendo comentários. E um dos comentários que eu recebi, que me marcou muito, é que eu escrevi de uma forma arrogante no meu início. Porque eu colocava assim, a melhor planilha financeira que você já baixou na sua vida. E era a minha planilha. E ele falou assim, calma, não usa melhor, deixa as pessoas dizerem que é a melhor. Falta de humildade total. Um jovem de 20 e poucos anos achando que era o bambambam. Então, a partir desses comentários, eu percebi que, eu tenho muito a evoluir. Logo, deixa eu procurar uma forma de entender melhor como escrever bem. Então, nesse momento, eu decidi que eu ia ler tudo que existe sobre escrita. Então, eu lembro de ter comprado 40 livros assim, na Amazon americana. Né? Eu li aqui no Brasil também, mas eu queria lá fora saber como é que escreve bem. E aí comecei a ler esses 40 livros, fiz um monte de curso online para entender técnicas. Eu sabia escrever, mas me faltava ferramentas para sair, digamos, do bom para algo muito... para evoluir, né? Para chegar, possivelmente, num ótimo, num excelente. Então, somente dando esse próximo passo, né, de assistindo, como as pessoas estão assistindo aqui a gente agora, nesse debate, buscando cursos, buscando se profissionalizar, que as técnicas começaram a se solidificar, ficaram mais claras, os textos se tornaram um pouco mais fáceis de escrever, de revisar, de publicar. Então, é aquela jornada que a gente comentou. É 1% melhor todo dia, e se você está nesse ritmo de aprendizagem, você pode ter certeza que a sua curva vai ser exponencial, ela vai crescer, crescer, crescer. Não vai ser algo que você vai estar piorando com o tempo, você sempre vai melhorar se você estiver no campo. Se você estiver só na arquibancada, aí é difícil realmente melhorar. Mas se você estiver no campo, executando, colhendo comentários, publicando seus textos na internet, ou um livro, ou um conto, em que as pessoas vão fazer comentários sobre o que você escreveu, você vai estar acelerando o seu percurso. E foi isso que eu fiz em 2009, que acelerou muito esse progresso na escrita
para entender o que as pessoas mais gostam, o que elas menos gostam, qual é, digamos, a minha voz dentro da escrita, a minha maneira de comunicar, e não a maneira que todo mundo se comunicava. Então, essas coisas foram fundamentais aí para evoluir e ganhar essas técnicas que estavam me faltando no início. Definitivamente eu não tinha técnica no início. Muito bom. Sabe, Henrique, nós temos no Brasil ainda uma, vamos dizer assim, uma baixa qualificação. Não é que não tenha vários cursos que formem, né? Mas acho que a gente vai evoluindo aos poucos, né? Vai se qualificando. Muitos escritores já fazem isso, que é maravilhoso, porque a gente sabe que lá fora isso acontece muito, né? Um livro não sai simplesmente do autor e vai para a publicação. Ele passa por muitos profissionais, né, até chegar a ser, né, publicado. Quando eu escrevi meu primeiro livro lá atrás, eu também achava como você, a melhor história do mundo, meu texto vai bombar, a história é linda, enfim. E a primeira editora com quem eu publiquei, ela, na época, ela também tinha contratado alguém para fazer uma revisão, não uma revisão ortográfica, mas uma revisão de edição mesmo. E meu livro, quando voltou para mim, com várias marcações, né, falando um monte de coisa, eu falei assim, tem que limpar texto? O que é isso? O que essa pessoa está falando com o meu texto maravilhoso? E é isso mesmo, né? Dando lá a cara para bater, eu falei, não, então vamos ouvir, né? Vamos lá, vamos saber o que é isso. E depois eu comecei minha formação também. E às vezes isso parece pouco, mas é muito, né? Quando a gente vai se capacitando, se profissionalizando, ou fazendo cursos, ou lendo muitos livros, como você diz, que você traz também aí uma gama imensa, né? De livros que a gente pode estar absorvendo, que eu sei. E tem alguém aqui, a Célia, que está perguntando isso mesmo. Agora, tem umas perguntinhas antes. Eu vou falar primeiro da Célia, mas eu vou retornar, tá bem, pessoal? Fiquem tranquilos. O da Célia, Henrique, quais foram as pessoas que te influenciaram a mudar a direção para o que você é hoje? Uau! Sem dúvida, em primeiro lugar, meus pais. Sem as revistinhas da Turma da Mônica, talvez eu não fosse um escritor. Sem meu pai falando tanto de filosofia, incentivando eu e meu irmão a gente estudar filosofia, talvez eu não tivesse um senso tão crítico no sentido de buscar ideias diferentes para escrever sobre. Então, eles dois foram meus grandes pilares aí da vida. E com o tempo, naturalmente surgiram mentores, né? Na jornada do herói, o mentor é aquele que o herói, digamos, está meio que indeciso. Vou ou não vou, meu Deus, tá legal, não tá? O mentor, ele vai apontando uma direção certa. E mentor pode ser um livro, pode ser um curso, mas lembre sempre que um livro foi escrito por uma pessoa, um curso, ele é ministrado por uma pessoa. Então, eu não consigo apontar alguém assim tão específico, mas esse conjunto de livros, de cursos e até mesmo o desenvolvimento pessoal, né? Pessoas que foram apontando, digamos, o seu texto parece um pouco arrogante, ao ponto de eu me preocupar em fazer uma pesquisa, né? Eu faço Ctrl F num texto que eu escrevo para verificar quantas vezes eu escrevi a palavra eu, e eu começo a tirar. Tiro um monte de eu. Para que o texto não fique, digamos, sobre mim, mas sim sobre a audiência. Uma coisa é você dizer, eu vou te ensinar, outra coisa é, você vai aprender. Você vai aprender o poder de aprender estar com a pessoa que vai receber o conhecimento. Eu vou te ensinar, o poder de Deus está comigo, que vou te ensinar. Então é uma diferença sutil, mas no texto ela é grande. Muito. Então, sem dúvida, meus pais. Do outro, né? Não é você se colocando enquanto tutor ou mentor, né? É você dar possibilidade para o outro aprender. Então é isso mesmo, porque você pode falar, publicar, né? Fazer muitas coisas, mas se o outro não estiver aberto para o aprendizado, de nada vai valer. A Fabiane, em relação ao uso de pessoas reais, voltando lá também na primeira pergunta, acho que foi da Sônia. E se usar figuras históricas, como, por exemplo, Napoleão ou Hitler? Como faz?
Olha, não sou um advogado, porém acredito que, como já passou muito tempo, está valendo. Figuras históricas, acho que é bem tranquilo de usar, não vejo problemas com isso. Muito bom. Isso aí. A Célia, olha aí, eu li demais Turma da Mônica. Quem nunca, né? Nossa, Turma da Mônica, acho que... Amava o grande Maurício de Souza, né? Continua aí trazendo histórias riquíssimas aí para a galera. Eu ainda gosto, viu, de ler gibi. Acho uma diversão muitas vezes. Sim, é uma historinha curta, né? Que sempre tem uma moral da história, sempre tem uma história ali envolvida. Isso que é muito legal. E personagens, apesar de serem fictícios, eles trazem muito da realidade mesmo, né? Da personalidade das crianças, da diversidade. Então é muito interessante, né? Isso nas histórias do Maurício. Muita diversidade, isso é muito legal. Para uma criança entender, né? Essa diversidade toda. Nossa, eu lembro que tinha um garoto que era paraplégico, aí tinha o... Nossa, tinha de tudo, né? Tinha o Chico Bento, que era do interior. Era muito legal. É isso mesmo. A Célia, eu te digo com toda certeza, você aprendeu e é um excelente multiplicador. Várias fãs suas aqui hoje, Henrique. Obrigado, Célia. Muito bom. Henrique, você quer agregar algo mais? Quer trazer mais alguma dica aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Quero sim, sem dúvida. É óbvio que eu tenho muita coisa para falar e adoraria ficar aqui eternamente falando sobre escrita, que é algo que tanto eu como você, a gente ama escrever, ama falar sobre escrita. Eu gostaria de dizer o seguinte, ainda voltando naquela analogia da arquibancada e de entrar em campo, eu vejo que alguns escritores, eles se definem como perfeccionistas, só que eu já vou avisando, gente, o perfeccionismo, e eu estou falando aqui como um ex-perfeccionista, tá? O perfeccionismo nada mais é do que a gente colocar uma máscara que simboliza que a gente não quer se expor, a gente não quer receber julgamento. Ser perfeccionista, ninguém é perfeito. Nenhum texto é perfeito. Ninguém tende à perfeição. As pessoas tendem a evitar a exposição. Então, eu queria incentivar mais todos que estão aqui, escritores, escritoras, a gente se expor mais. Não no sentido de aparecer numa câmera, não é isso que eu estou falando, o que está tudo bem também, mas sim de expor mais nossos textos, porque se a gente fica 3, 5 anos, digamos, escrevendo uma história perfeita, ela nunca vai ser perfeita. E a gente nunca vai ter tanto comentário, tanto feedback, né, tanta informação sobre se está legal, se não está, se a gente não colocar isso para o mundo. Então, inclusive eu vejo que hoje as redes sociais, eu não considero... para mim, assim, sério, não faz diferença nenhuma se eu tenho 5.000 pessoas no Instagram, 17 ou 300 e poucos mil, eu nem sei a contagem certinha do Instagram. O que importa é que o Instagram hoje, como uma rede social, uma mídia social, ele é um laboratório, eu vejo como um laboratório para testar textos. Então, o nosso Instagram, da Viver de Blog, ele é carregado de texto que, na verdade, são testes, são ideias, são pensamentos que eu coloco ali para verificar se a audiência, nossa, achei muito legal, ou nossa, achei muito ruim. Tipo, tem texto que não tem comentários, tem texto que você claramente vê que, esse aqui não foi legal, deixa eu colocar ele aqui para o lado e vou tentar de novo. Então, essa exposição do texto, ela é fundamental. E com a internet, hoje você consegue publicar gratuitamente, em qualquer lugar. Escrever hoje é muito tranquilo, é muito fácil. Ter um texto publicado, não estou falando de um livro, numa editora, mas em redes sociais, em um blog, hoje é muito fácil, muito tranquilo. E eu acredito que nessa evolução de 10, 11 anos escrevendo, se eu não tivesse criado um blog em 2009, no dia do meu aniversário, que foi meu presente, eu me dei um presente de criar um blog, eu não teria... Essa evolução não seria possível se eu não tivesse essa exposição, né, de receber comentários super críticos, super construtivos, e eu pudesse
sair, digamos, de uma posição de, sei lá, me acho escrevendo para uma posição de humildade, deixa eu testar, deixa eu melhorar minhas técnicas, deixa eu falar mais sobre a audiência, menos sobre mim, para que naturalmente a escrita pudesse evoluir no seu caminho natural. Então esse é o primeiro ponto, né, de se expor mais, sair da arquibancada, sendo fundamental para a evolução do escritor. Então essa seria a mensagem que eu queria muito deixar aqui para todos que estão assistindo. Perfeito, Henrique, é isso mesmo. Eu tive um mentor no início da minha carreira, né, quando eu saquei que técnica fazia muita diferença, e é o James McSeel, ele mora na Inglaterra, mas faz tutorial aí para o pessoal, para a língua portuguesa, e ele dizia o seguinte, não tenha receio, né, de ouvir crítica, porque as críticas podem agregar muito, né, para o seu aprendizado, para o texto. Ele usava um termo que hoje não é politicamente correto, né, mas assim, leve chibatadas. Leve chibatadas que elas vão, né, te fazer, vamos dizer assim, evoluir na escrita. Isso no sentido figurado, né, pessoal? Então, Henrique, perfeito. Muito obrigada por sua contribuição, né, por estar trazendo com tanta serenidade aí toda essa sua experiência, essa sua generosidade, né, de compartilhar. E é muito bom saber que a escrita pode também ser um meio de vida. Acho que o que você traz principalmente é isso, né? Que pode ser um meio de vida, mas que precisa de um longo caminho a ser trilhado também. Sem dúvida. Até porque, como você falou lá no início, eu super concordo. Eu vejo que hoje o sistema de ensino, em relação a... Existe, obviamente, matérias como português, redação, mas essa transição, né, sobre técnicas de escrita, de entender, às vezes, o que é uma boa ideia, o que não é uma boa ideia, de como se expor mais na sua escrita para ter um comentário de uma audiência, é algo que não é falado em escolas ou faculdades, é algo que você... É quase um novo mundo, né? Quase como na jornada do herói, você está saindo do mundo, digamos, ordinário para um mundo extraordinário, onde você vai conhecer algo novo e vai testar, vai ter aliados, vai ter inimigos, vai ter gente falando mal, vai ter gente falando bem. É bem isso. Então, você que já publicou um monte de livros sabe bem como é esse caminho, né? Não é nada fácil, porém, o final não, né? O processo de estar no meio desse caminho é muito prazeroso. Você vai conquistando cada vez mais admiração, resultados, vai vendo que a escrita pode levar a gente a um lugar muito bacana, basta a gente acreditar, persistir e desenvolver nossas técnicas que a gente chega lá. Perfeito, é isso aí mesmo. Né? E não ter a ilusão de que todos vão gostar daquilo que nós estamos escrevendo, né? Porque tem serviço para cada um, né? Não é assim. Eu já acho que 100% das pessoas têm que gostar do que você escreveu. Não é bem assim, né? Mas saber que você está fazendo algo que gosta, né? E está compartilhando isso é importante. E eu sei muito bem que você faz isso. A gente tem uma última pergunta aqui da Lívia, porque o nosso tempo também está chegando ao fim, ela passou muito rápido. Nossa, vou... Como você disse, a gente ficaria horas aqui conversando, né? Sobre literatura, sobre escrita. A Lívia Baraúna, Henrique, você teria dicas para como escrever para crianças, adolescentes ou adultos? Sim. Principalmente nessa parte de escrever, seja um livro, a gente precisa entender muito o gênero, né? Sobre o gênero, eu gosto de usar uma metáfora que é como se fosse um campo de futebol. Imagina se você jogasse futebol e não tivesse as marcas de onde é a lateral, de onde é o meio campo, de onde é a área, se não tivessem regras que o goleiro pode pegar a bola. Então, quando a gente fala de gênero, uma história de terror, você espera, digamos, que haja suspense, que haja susto, que haja situações imprevisíveis. Assim como no filme de ação, você espera que haja explosões, tiro, correria.
Então, o gênero ele é muito, muito importante. E ele anda lado a lado com para quem você está escrevendo. Então, até se você for ver um gênero, terror. Terror para crianças, nenhum personagem morre. Não existe isso. Né? Para criança, você não pode criar um trauma na criança dessa forma. Agora, para adultos, tá tranquilo. Então, por isso que o tema, o gênero, e também para quem você escreve, vai andar lado a lado e vai cair sempre nessa resposta em relação à pesquisa, né? De quem é, de fato, essa audiência que vai ler o seu texto. Então, como eu comentei, uma criança no gênero de terror vai ter uma percepção de que pode ser um fantasma, algo mais fictício, e não algo real, como uma pessoa faleceu, mas sim um fantasma que apareceu e depois sumiu, para dar um susto. Já para adultos pode ser algo mais forte, né? Pode ser tipo, a bruxa de Blair, algo assim, né? Uma caça e some gente. Então, entender esse gênero, que é o campo de futebol, né? Regras onde você pode ir, onde você não pode ir. Você não vai colocar, digamos, romance no filme de terror. É muito esquisito, né? Misturar assim muitos gêneros, romance, ação e terror junto, num filme que é predominante de terror. Então, eu diria que olhar muito essas duas pernas da história, né? O gênero e a audiência, para quem vai facilitar, digamos, a sua pesquisa, para você não ficar colocando no seu barquinho um monte de ilha no meio do oceano, ou uma analogia que, digamos, atirando para tudo quanto é lado na escrita. Perfeito. Pessoal, obrigada pelas questões trazidas para o Henrique. Acho que isso só enriqueceu aqui o nosso bate-papo. Muito, muito, muito obrigada. Essa semana toda temos encontros. Amanhã o tema é inspiração, revisão e edição, com a Sheila Mendonça e a Carolina Villanova, que é ghostwriter. Também vai estar falando aqui conosco no bate-papo, no mesmo horário, às 19 horas, através da Unibis Cultural. Quero agradecer você, Henrique, pela sua generosidade, por estar aqui comigo, nesse espaço da Unibis, né? Que fomenta a cultura, a literatura, muito, muito bom. Em comemoração ao Dia do Escritor, que foi ontem, parabéns. Parabéns para você. Parabéns para todos os escritores que estão aí. A nossa live ficará, né? Nosso encontro aqui estará lá no YouTube da Unibis Cultural, posteriormente também no meu YouTube, Helena Andrade. O Henrique também fique à vontade, né, para compartilhar. Henrique, você quer fazer alguma consideração final, por favor? Só agradecer mesmo, Helena, pelo convite, por esse bate-papo aqui riquíssimo. Pessoas como você, que já tem uma trajetória também de longos anos, vários livros publicados, é sempre bom a gente trocar essas ideias, porque o mundo da escrita ele é extraordinário e vasto, ele é gigante. Então, do seu mundo mais voltado para a publicação de livro, do meu mundo mais online, mais digital, a gente fazer essa conexão é muito legal, que sempre tem muito a aprender um lado com o outro, e posso dizer que aprendi bastante contigo aqui hoje, nessa rápida conversa que passou voando, essa uma horinha, que eu agradeço muito. Espero que todos tenham curtido e que a gente possa fomentar mais a escrita no Brasil, tanto a leitura de livros quanto a escrita mesmo, que é uma arte milenar tão nobre que eu desejo do fundo do meu coração que ela só se enriqueça e não seja esquecida com o tempo, porque as grandes ideias, as mais profundas, vêm da escrita. A escrita, ela faz a gente acessar lá dentro da gente os pensamentos mais fantásticos que a gente tem, que muitas vezes numa conversa, num vídeo, num stories, num TikTok da vida, pode parecer algo mais superficial por ser rápido, né? Essa limitação de tempo que uma rede social dá pra gente. Então, a gente poder escrever livremente, sem pressão, sem tempo, fez, na verdade, com que a humanidade evoluísse tanto e tanto, e acredito muito que vai continuar evoluindo com pensadores, filósofos, escritores que movem histórias, movem a escrita para frente. Perfeito, gratidão, viu, Henrique? É isso mesmo, as histórias têm uma conexão com o ser, né? Por isso é que as pessoas, né, conseguem se emocionar através delas.
Isso é fantástico, né? Eu acho que é uma dádiva escrever. Então, essa possibilidade aí das pessoas aprenderem mais, da gente conversar, de fomentar mesmo a literatura, né? De aumentar o número de leitores no nosso país, isso tudo faz com que a nossa sociedade, né, ganhe. Então, muito obrigada, viu? Gratidão imensa. Pessoal, sigam o Viver de Blog. O Henrique posta muito conteúdo no Instagram, que eu acompanho, e às vezes também no YouTube. Então, Henrique, muito obrigada. Parabéns por sua trajetória. Que você continue sempre, né, distribuindo aí seu aprendizado, se doando, porque eu acho que para além de você conseguir se sustentar, né, com a escrita, não é só isso, né? Há uma doação muito grande, há uma generosidade que a gente precisa exaltar. Muito obrigada, viu, Henrique? Agradeço demais, Helena. Foi um prazer enorme estar aqui contigo hoje. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Mariana, que deu um suporte para nós aí da Unibis Cultural, a Laura Cruz, que é meu apoio lá na Unibis. Eu sempre que eu saio com alguma ideia, quero fazer alguma coisa, ela sempre está aí disposta a entrar, né, nas minhas loucuras muitas vezes, mas olha, nós planejamos essa semana há cerca de 2 meses e está acontecendo. E a gente tem a possibilidade de hoje ter o Henrique aqui Carvalho, que eu sei que tem aí muito, vamos dizer assim, uma agenda atribulada, mas está aqui conosco. Gratidão, viu, Henrique? Muita gratidão. Obrigado, Helena. Um beijo, queridos. Até amanhã às 19h. Com certeza. Beijão.